Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, vamos ler os versos de 1 a 6. Isso, vamos ver se funciona. Isso, joia, brigadão aí. O ateliê de Deus, Jeremias 18, de 1 a 6. Diz assim o texto bíblico: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, eis assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, amados? Eu queria falar desse ateliê, o ateliê de Deus, que ele é singular, é diferente porque não tem nenhum glamour. Na verdade, funciona a partir do Senhor trabalhando com barro. É interessante, irmãos, que o barro na nossa história, eu comentei no culto das 17, eu não tenho boas lembranças do barro. Para nós, barro é só sujeira, verdade ou não é? Como bons paulistanos, o negócio é impermeabilizar tudo, não pode nem ver terra, né? Tem que ser tudo impermeabilizado. Ai do menino que mexe com barro, com terra, nossa, né? É um desespero para a mãe paulistana. Na verdade, irmãos, nós inclusive sofremos consequências da nossa própria esquisitice, impermeabilizamos o solo, quando vem chuva nós temos aí as enchentes, os problemas por falta de cuidado, inclusive nessa área. A verdade é que eu não tenho lembranças boas do barro. Em uma delas é interessante, porque é uma experiência assim triste. Eu morava em Guaianazes em 1981, estudava na Faculdade Teológica. Faculdade Teológica lá em Perdizes. E quando chovia aqui em Guaianazes, eu não sei, os irmãos mais antigos lembram, poucas ruas eram pavimentadas. Alguém lembra desse tempo, não? E o barro na rua da casa da minha sogra, eu morava no fundo da casa da minha sogra, era barro vermelho. Aquele barro que gruda, sabe aquele tem horroroso? E a rua, ela é uma descida. Irmãos, para descer aquele Holiday em lama, que dificuldade, irmãos. Eu descia segurando, não havia muros, era cerca, tá bom? Descia segurando, mas o pé daquele jeito. E aí eu ia para a faculdade com sapato, eu tinha um sapato que era cinza, era moda, tá? É moda. Pelo menos o sapato era da moda, o barro não. E aí eu vou lá para a cidade, para Perdizes, só que havia chovido aqui, não choveu lá. E mesmo que tivesse chovido lá não tem barro. O metrô na época era da Penha até Santa Cecília. E quando chegava lá em Perdizes, chegava aquele pé de barro. Todo mundo olhava assim, todo mundo não, alguns, né? A gente está exagerando. Olhava e ficavam pensando, esse está trabalhando no metrô. Deve ser um tatu do metrô, né? Deve estar, né? E ele trabalha de fato com esse sapato, né? E aí eu dava uma disfarçada e ia lá até o banheiro tentar arrumar o meu pé de barro, né? Aquela barro. Quando você pensa em barro, você pensa em sujeira. Mas, irmãos, nós temos alguém que sabe trabalhar muito bem com barro. Quando o barro chega nas mãos dele, ele transforma em obra de arte. A questão é se o barro está nas mãos dele ou não. Eu digo para você nesta noite, se você não está nas mãos do Senhor, você é um barro. E a única coisa que vai sobrar da sua vida vai ser sujeira. Mas se o barro está nas mãos dele, aí a coisa muda. Aí a coisa toma outro rumo. E eu queria pensar com os irmãos em pelo menos 4 verdades a respeito desse texto. Primeiro, o artista. Quem é o artista? O artista, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é aquele todo-poderoso. Ele é aquele que criou tudo quanto existe. E tudo quanto existe
é infinitamente menor do que aquilo que Ele fez na cruz por nós. O que Ele fez na cruz por nós, em termos de importância e valor, está por cima da criação, está acima. Para criar tudo quanto existe, Deus falou. E é interessante isso. Deus não exerceu nenhuma dificuldade, não houve nenhuma dificuldade, nenhum esforço para criar. Ele simplesmente falou. E as coisas passaram a existir. Né? Do nada Ele tirou tudo quanto existe. Né? Nós também criamos a partir de alguma coisa. Nós não criamos a partir do nada. Nós transformamos aquilo que existe em alguma coisa. Deus tirou do nada tudo quanto existe. Esse Deus que tirou do nada tudo quanto existe, para salvar o mais importante da obra dele, que é o homem, Ele não simplesmente falou, Ele se tornou gente. E aí houve esforço, e aí houve sacrifício, e aí houve sofrimento, e aí houve sangue. Amados irmãos, esse Deus Todo-Poderoso é esse Deus que trabalha com o barro e o poder que Ele exerce de maneira sábia para que esse barro se torne em algo útil. É algo tremendo, é algo tremendo. Também esse Deus, Ele é todo-poderoso. Ele é também amor, e aqui é lindo isso, porque as mãos que modelam o barro são as mesmas mãos que um dia foram marcadas, cravadas na cruz, por mim e por você. Então não pense que é simplesmente, não, é um Deus que te ama. As mãos que está modelando o barro, para que o barro seja algo digno e belo, algo útil, são as mãos daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. E isso é tremendo, irmãos. Isso é lindo. Em saber que esse Deus nos ama profundamente, e tudo quanto Ele faz pensando na sua glória e também pensando em mim e você, para que você seja bonito e útil. Para que você seja bonito e útil. É o Deus que nos ama. Esse artista é o artista que nos ama. Então a sua obra não é simplesmente uma extensão do seu pincel ou qualquer coisa assim, é a extensão do seu ser. Ele nos ama profundamente. Mas também esse Deus, Ele é criativo. Ele tanto cria como Ele é profundamente ativo. É interessante que às vezes você vê discurso falando do diabo, parece que o diabo está mais ativo do que Deus. Não, Deus está muito mais ativo que o diabo. Amém ou não, irmãos? Muito mais ativo. Esse Deus é criador e criativo. Ele tanto faz como também usa as circunstâncias para trabalhar com você, para tratar com você. O barro nas mãos dele se torna algo lindo e útil. Mas o barro, não estando nas mãos dele, aí não serve para nada. É só sujeira. Mas nas mãos dele produz algo digno, um vaso de honra. E é isso que ele faz. E ele é criativo. Ele usa as mais variadas circunstâncias para lapidar, para moldar. E Ele sabe quem é você. E Ele te conhece. Então, irmão, aprenda a olhar para a sua vida e olhar para Deus. Não ficar olhando para o lado e fazendo comparação. A coisa mais assim esquisita do ser humano é ficar fazendo comparação. Deus tem um projeto na vida dele, Deus tem um projeto na sua vida, irmão. Deus vai tratar ele dessa forma, vai tratar você de maneira diferente. Deus sabe quem somos. Então não adianta ficar fazendo comparação, porque Deus fez e é assim que funciona com Ele. Com você é diferente. Deus tem outros meios, porque Deus sabe e te conhece muito bem. Deus é criativo, e como Ele é criativo, para lapidar, para moldar esse barro, A outra verdade que eu queria deixar com os irmãos é o princípio. Qual o princípio? É que o oleiro, ele tem autoridade sobre a massa. É Ele quem conduz todo o processo. Se você pegar o texto aqui, o texto diz que Jeremias viu e era o oleiro que conduzia todo o processo. O barro não poderia fazer absolutamente nada. É o oleiro que estava conduzindo o processo. É Ele quem faz, é Ele quem modela, é Ele quem conduz todo o processo na manipulação, é Ele que é o Senhor do barro. E aqui é interessante, irmãos, porque é Deus que é o Senhor, amém ou não?
O barro não tem autoridade para dizer: eu não quero ser assim, não gostei, não estou achando legal o jeito que o Senhor está fazendo comigo. Você já pensou o barro determinando? Aquelas coisas idiotas que acontecem na igreja. Eu determino. Isso é barro. O que o barro pode determinar o quê? Falar o quê? Simplesmente está nas mãos do oleiro, e o agente, o soberano sobre o barro é o Senhor. É Ele quem conduz todo o processo. Olha para o teu irmão e diz assim: é Ele que é o Senhor, irmão. É Ele que conduz, não é você não. Eu estou pensando, claro, você pode ter sonhos, projetos, mas tudo debaixo da autorização e autoridade dEle. Nada que as questões de determinações pessoais. E também, amados, é Ele quem avalia se o vaso está bom ou não. Não é as comparações olhando para outro vaso, se você está ou não. É Ele quem avalia. E isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Deus quer que nós sejamos vasos de honra. É Ele quem faz isso, e é Ele quem avalia. A bênção, ouvi certa vez de um irmão, achei sábia a palavra dele, bem colocada, uma palavra abençoadora. Ele disse assim: Deus não quer somente te usar, Deus quer te aprovar. A bênção é ser aprovado por Deus, não ser usado por Deus, porque para ser usado até uma mula foi. Agora ser aprovado é outra questão. É Deus quem avalia. É Ele quem faz a avaliação se o vaso está adequado ou não, se o vaso está do jeito que Ele quer ou não. A avaliação é dEle, né? Não estava do jeito que o Senhor, o oleiro, queria, Ele e desfez. Ele viu que não estava de acordo. Então é Ele quem conduz o processo e é Ele quem avalia. Também é Ele quem desfaz. O texto diz aqui que Ele viu, não gostou, desfez. Ele não gostou, desfez. É Ele quem tem autoridade para fazer isso, quando o vaso está nas mãos dEle. É Ele quem desfaz, e é Ele também quem refaz. É Ele quem refaz. É Ele que tem autoridade para refazer. É interessante, Ele não joga o barro fora. O mesmo barro, Ele refaz. E parece-me, irmãos, que esse faz, refaz, isso é um processo na vida cristã. Sempre estamos sendo modelados por Deus, tratados por Deus. Nunca nós estamos perfeitos, sempre haverá situações a sermos moldados por Ele. Sempre é um processo constante. Nós nunca estaremos no ponto aqui, sempre estaremos aprendendo, crescendo, sendo modelados, tratados por Deus. É interessante isso, irmãos. Eu lembro quando na igreja que eu fui diretor de educação cristã, há muitos anos atrás, eu era seminarista da igreja. E nós tínhamos um modelo aqui de ensino nas classes. Nós tínhamos 3 professores. A ideia era o seguinte: um professor ficava dando aula, os outros 2 ficavam se preparando para ministrar as aulas futuras. E um irmão já idoso olhou para mim e falou assim: isso daqui não vai funcionar comigo. E eu acho que não funciona. Por que não, irmão? Não, porque eu tinha que aprender, eu já aprendi. O que eu tinha que fazer, saber, eu já sei, eu não preciso aprender mais nada. E eu falei: esse irmão tinha que orar para Deus, falou assim: eu quero ser promovido para o céu. Porque quando você deixa de aprender, você deixa de crescer. A vida cristã é sempre um aprendizado. Deus vai usando circunstâncias diferentes para lapidar, para que você seja um vaso de honra. E isso vai sendo feito e desfeito. Deus sempre vai estar modelando. A questão é se você está nas mãos dEle ou não. A questão é se, e aí você vê a incoerência de vaso de barro correndo, fugindo das mãos do oleiro. É possível? É possível. É possível, nós sabemos como funciona isso. De gente que não quer saber de Deus, de Deus que não quer saber de ser modelado por Ele, de gente que foge da mão do oleiro, mas é uma tolice, porque só alguma coisa, será alguma coisa útil e bela, se de fato o barro estiver nas mãos do Senhor. É Ele quem refaz, é Ele que tem autoridade para isso. Agora, nós temos também o processo, o artista, o princípio, o processo. E nesse processo é interessante, eu queria pensar em 4 verdades aqui. Primeiro, você pega o texto aqui, diz que
o oleiro estava trabalhando com o barro e o vaso quebrou ou se desfez. Por que será? Talvez o barro não foi bem curtido. Talvez o barro precisasse ficar um pouco mais de descanso. E essa questão do curtimento, como a gente faz, quem faz pão sabe disso, tem que deixar a massa curtindo, o barro também precisa ser curtido. E isso é algo, irmãos, que nós não compreendemos muito na nossa cultura, porque tudo é movido a adrenalina, a agitação, esse negócio da quietude, do silêncio, de você ficar simplesmente quieto e aguardando em Deus, isso não é próprio da gente. Nós achamos que a nossa utilidade está funcionando de alguma forma. Nós achamos, inclusive, comentei isso no culto das 17, a nossa espiritualidade é adrenalina, é 1000 graus de unção. E o povo canta isso. O que significa isso, os irmãos aí que cantam, depois me explica. Cantaram ontem essa música, graças a Deus eu estava aqui. Ainda bem que não estava aqui, senão ia ficar vermelhinho, porque 1000 graus de unção, no mínimo que se espera ficar coradinho, né? Cantaram aqui e tal, nem sei o que significa isso, 1000 graus de unção. E eu acho que os irmãos quando cantam até mentem nessa música, nem verdade sabem. Não é verdade, não diga a verdade, porque ele não sai curadinho, não sai bronzeado. 1000 graus, meu querido, deveria pelo menos antes de cantar, você deveria passar um protetor solar, né? Então nossa culto é assim, quando é um culto de quietude, de ouvir, de fazer silêncio, nós achamos que não é de Deus, que de Deus tem que ter barulho, de Deus tem que ter movimento, tem até igrejas que dançam, aquela coisa toda, né? Um irmão um dia chegou para mim, minha mãe faz da parte de uma igreja, a igreja lá os anjos descem para dançar. Irmãos, né? Eu conheço o anjo Miguel, Gabriel, mas o Baryshnikov não conheço. Eu não conheço nenhum anjo que fez aí balé em alguma escola russa, não conheço isso, né? Amados irmãos, mas esse é culto, não, peraí, irmãos. Às vezes a gente precisa aprender a quietude. Olha como é lindo na história de Moisés. 40 anos Moisés se achou apto para ser útil, ser o líder. Se você pegar o texto lá em Atos 17, quando Estevão está falando a respeito da história de Israel, ele cita Moisés como alguém que sabia que era líder e resolveu no tempo dele ser líder. E aí ele mata um egípcio e depois tenta resolver uma questão entre 2 israelitas, e os israelitas dizem, quem é você? Quem é você? Você quer nos matar também, como você fez ontem com o egípcio? Aí ele teve que fugir, enfim, foi para o deserto. 40 anos no deserto, sem nenhuma perspectiva. O deserto da monotonia, de cuidar do rebanho das ovelhas do seu sogro, 40 anos. E aí Deus falou, agora você está pronto. 40 anos de curtição, de quietude. Você pega na história de Paulo a mesma coisa, ele vai para Tarso e fica 3 anos lá em Tarso, no mínimo. É Barnabé que vai buscá-lo em Tarso. Lá está esse camarada em Tarso. Deus falou, como se estivesse falando para Paulo, você vai começar tudo de novo. Porque Paulo nasceu em Tarso. 3 anos. Ai, irmãos, esse momento é tão importante. Você que sabe que Deus tem algo na sua vida e você está aí no seu cantinho, porque Deus te colocou, descansa. Quando Deus quiser, Ele vai te chamar. Quando Deus quiser, Ele vai te buscar de novo para lapidar, moldar a sua vida. Como é complicado esse negócio da quietude, irmãos. Uma moça chegou uma vez aqui na igreja, e o líder do ministério chegou para mim e falou, conversa com ela aí que era difícil. Primeira fala, ele disse assim, foi a primeira vez que eu encontrei essa moça, eu quero fazer parte do louvor da igreja, mas eu não concordo em ser batizada. Ela nem membro da igreja era. Primeiro encontro. Para você servir, você precisa ser tratado por Deus. E quando Deus tem algo na vida dos seus, Deus coloca muitos assim. E no dia que Ele quiser, Ele chama para usar.
Você pega o Davi, você fala o Davi com Golias, não, mas Deus estava tratando com Davi lá na quietude, quando ele estava cuidando das ovelhas. Um trabalho que não era digno, cuidar de ovelhas. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. E ali, cuidando das ovelhas do seu pai, ele mata um leão, ele mata um urso, ele defende as ovelhas, treinando para um dia ele estar com Golias. Entende bem? Para derrotar, mas ele foi treinado na quietude. Sabe como é que é? Antes de pensar em ser, querer fazer, aprenda a esperar. Aprenda a ouvir. Ah, palavrinha difícil, né, irmão? Não é verdade, não é? A gente falar é uma beleza, mas para ouvir, como é difícil. Nós vamos começar um curso aqui na igreja. Cadê o Rony? Cadê o Rony? Então, Rony, vamos colocar. Qual o nome da. O E-Camp? É isso o nome? É. Começar um curso, eu vou dar o curso. Escutatória. Não de oratória, mas escutatória. Como é difícil esse curso de escutatória, irmãos. Porque falar a gente fala, mas para ouvir, que dificuldade. E para ouvir você precisa fazer silêncio. O silêncio não é só questão do som de fora, o som de dentro. Como é difícil isso, irmãos. Aqui dentro a gente está no mercado, está lá, você está entendendo? Está no caixa, está na segunda-feira lá na caixa do banco, já está no médico, na quarta-feira já está no médico, está aqui na igreja. Mas aqui dentro já está lá no médico. Eu tenho que ir lá no médico, não sei o que e tal. Como é importante esses tempos do curtimento, a massa, o barro precisava, quem sabe, curtir mais. Por isso que ele quebrou. Por isso que não ficou de acordo. Como é importante esse tempo de quietude, de aprender, de ouvir. Queremos servir, queremos fazer. Você precisa ouvir, você precisa sentar, você precisa parar, aprender a ouvir. É Deus que te usa, mas você precisa estar com o tanque cheio. Tanque vazio não vai longe e nem sai do lugar. Você precisa ouvir. Também a segunda fase, outra fase é a fase do pisamento. Essa é pior, né, irmão? Quem sabe o barro ali não deu liga porque precisava ser pisado, amassado. Oh, irmãos, esse negócio para a gente é tão complicado, esse negócio de... A gente, no eu cresce quando alguém fala alguma coisa. Primeiro, irmão, avalia, será que é verdade o que ele está dizendo? Pode ser, é que a gente não gosta, a gente gosta de ser adulado. Não é verdade? Verdade ou não é, mulheres? A mulher pergunta assim, bem, eu estou bonita. O que é que o marido tem que dizer? Vai dizer o contrário. Ai, correr risco de vida? Né? Chega uma fase que a mulher bate sem ficar hematoma. Não aparece nada. E lembrando que a gente não tem a delegacia do João da Lapa, tem Maria da Penha, mas não tem João da Lapa. Tem que apanhar e ficar quietinho, pior é isso, né? Verdade? E você pensa que mulher no... Irmãos, tem mulher que não é fácil não, irmão. Eu atendi uma senhora no gabinete, e ela veio com a irmã, membro da igreja, não membro da nossa igreja, mas de outra igreja. Ela veio por quê? Porque ela, não, meu marido é o seguinte, ele chega em casa cachaço, eu dou um couro dele e amarro ele num poste. Tem um poste, nem um poste, era uma árvore, no fundo do quintal, ficava amarrado lá, coitado. E aí para domar a irmã, eu falei, irmã, não é assim que funciona. Não, comigo é assim mesmo, ele tem que aprender. Olha, já pensou se tivesse delegacia João da Lapa? Denuncia essa mulher aí e tal, etc. Aí a gente conversou, acho que a irmã apazigou, ela só bate, não amarra mais. Eu acho. Como é difícil lidar com isso, irmãos, com críticas. E aprenda, ouvi isso de Tozer. Você sabe que os inimigos, aqueles que não gostam de você, é possível que eles digam mais verdade a seu respeito que os amigos. Os amigos não querem te machucar. Verdade ou não é? Aí você canta aqui, você desafina, sabe? Aquele negócio de... Aquela fala horrorosa que a gente tinha antiga. Agora não tem mais, eu não ouvi mais. Mas, irmãos, fica em espírito de oração. Irmão, não vai ter espírito que vai mudar o som. Você vai as taquara mesmo, não adianta. Irmãos, medita na letra. Então da letra, não precisa cantar. Não precisa fazer eu sofrer. Não é? Fica aí sofrendo com o irmão, cantando e arranhando, e aquela coisa toda. E alguém chega para mim, meu,
Não canta nada, rapaz. Aí o irmão fica ferido. Foi o único que disse a verdade. Porque os irmãos digam, não, irmão, não foi bom, irmão, foi. Aí no fundo o irmão está dizendo, a tribulação traz perseverança. Foi bom, irmãos. Como é difícil, olha, aprenda a ouvir. E a gente tem que aprender a ter casca grossa em relação a isso. A gente não pode ser tão melindroso. A verdade é que Deus também permite que a massa, que o barro seja pisado, precisa ser modelado, precisa estar com mais liga, e às vezes Deus permite situações para nos lapidar, para nos moldar, só que o barro não gosta de ser. Mas como nós precisamos disso, verdade ou não é, irmãos? Nossa, como nós precisamos ser moldados, tratados, e Deus usa situações às vezes para nos moldar com essas pisaduras, com essas situações desagradáveis. Mas também, irmãos, há outra fase interessante, que é a fase do acréscimo. Talvez o barro ali não estava com ligamento e precisava de acréscimos. Era comum colocar, por exemplo, palha fina, pedra triturada, restos, às vezes até de cerâmica, para que tivesse consistência o barro. Para o barro ser um pouquinho mais duro. Sabe? Tem coisas a serem acrescidas. Precisa ser um pouco mais resistentes. Irmão, essa questão de resistência, a gente estava conversando antes com a Priscila e Dona Sandra ontem, sobre mimimi. Nossa, nós somos geração frágil. A minha já era assim. A gente olhava para trás, os homens com tanta garra. As gerações mais recentes são tão melindrosas, tão frágeis, tão fraquinhas, qualquer coisinha. Eu fui pegar o ônibus, ele saiu, corre atrás, meu amado, osso, vai, sabe, aquela coisa. Nossa, geração de uma fragilidade, irmãos, coisa terrível. Amados, vocês, jovens irmãos, nessa área, olha, é complicado. Nossa, que fraqueza, que geleia. Você já viu as crises? E outra, nós precisamos aprender a lidar com isso, irmãos. Eu já conversei com o pessoal do louvor no Coisa 17, já melhorou um tiquinho. Irmãos, você que entrou aqui, meu irmão, minha irmã, sofrendo. Irmão, todo mundo sofre, irmão. Para com isso, ninguém entrou aqui 100%. Todos nós temos dificuldades. Irmão, você que entrou aqui sofrendo, todos nós. Todo mundo entrou aqui sofrendo. Verdade ou não é? Quem tem sogra? Não, deixa quieto. Então, todos nós entramos aqui sofrendo. Capítulo 4, 1 Pedro diz assim, capítulo 4, versículo 1: tendo Jesus sofrido, armai-vos também desse pensamento. Tendo ele sofrido, Jesus foi o rei da glória. Olha a vida dele, irmãos. E aí a gente acha que sofrimento, sabe, não, como é? Eu estou sofrendo, irmão, o que foi? Eu fui comprar um Nike, ficou apertado, vai caçar coquinho, para com mimimi. Nossa, o vaso nas mãos do Senhor é para ficar duro, resistente, saber lidar com as dificuldades da vida. Eu acho que Deus, irmão, Deus é bom o tempo todo. Se Deus permitir, é para você endurecer, ser mais duro, resistente. Você não pode ser tão frágil. E essa geração que está aí, irmão, geração do mimimi, da fraqueza, as coisas têm que estar prontinhas. Não gostei dessa manteiga. Você já viu isso? Você já viu isso? Eu não sei, esse bife, essa carne está muito dura. Para com isso, você não tem dente? É para mastigar. Irmão, geração, olha, Deus permite situações para a gente ser mais resistente. Irmão, aqui não vai ter mais essa fala. Você entrou aqui, irmão, não sei como você entrou. Se você entrou, todo mundo está sofrendo, irmão. Não existe ninguém aqui que está na boa. Concorda comigo ou não? Uns mais, outros menos. E alguns nem sabem que estão sofrendo. Pior é isso. Nem sabe. Verdade ou não é? Não vai no médico sabendo. Não sabia que estava doente. Aí ele fica doente.
Já viu como a gente funciona? Ele está bem, o médico disse, você está doente? Estou mesmo, estou doente. Automaticamente, me segura. Amados, ser cristão é saber lidar com as dificuldades de cabeça erguida. A gente precisa aprender isso. Esse negócio, qualquer coisinha, ser deprimido, irmãos, depressão virou moda. Não pode ter tristeza todos nós temos, dificuldades também. Olha como os homens resolviam essa questão diante de Deus. Aí, filha tem uma crise, estou pensando em levar para terapia nada, ela vai ter muitas crises, ela vai chorar um monte dele, ela vai chorar pelo namorado, ela vai chorar pelo time, ela vai chorar quando alguém falou, a vida é assim, começar a criar têmpera, e não ser tão mimimi, tão assim, frágil. Irmãos, eu comentei no culto das 17, estava na casa da irmã Maria Santos, irmã lá de Sete Lagoas, que nos recebe muito bem, aliás, nós somos bem acolhidos em Sete Lagoas sempre, e geralmente eu fico na casa dela. A casa muito boa, ela mudou para lá, acho que em 1990, ela morava lá nas proximidades, e o marido fez uma casa, projetou uma casa muito boa, né? E lá em 1990 já tinha aquecedor solar. Já vi, 90. E aí o irmão, cadê o pastor Raimundo? O pastor Raimundo está aí? Não. Posso falar o que aconteceu, isso é fato, então não estou inventando nada. José Carlos, o pastor José Carlos e o pastor Raimundo foram lá em Sete Lagoas. José Carlos foi conferencista, tem um aniversário da igreja, esteve lá conosco. E eles ficaram na casa da irmã Marli Santos. E o pastor Raimundo, naquele tempo que a gente só tinha ducha Corona, você lembra disso? Ducha Corona, aquela coisinha roda, sabe aquele chuveirinho? Era o top, né, da periferia. Tem uma ducha, uma duchinha, aquela coisa. Lá você abria uma, quente, você tem que esperar. Daqui a pouco começa a aquecer e você abre a gelada. O pastor Ramon tomou água gelada, banho gelado. Só. Mas pobre só, não sabe o que significa isso? E de fato era assim. Eu estava certa vez na cozinha, aliás, na sala de café, estava tomando café com eles, e eu vi alguns quadrinhos. E eu perguntei, Marli, esse quadro nunca tinha visto. Isso é do meu pai. Pastor, esse daqui é o primeiro caminhão que ele comprou. Pastor, o senhor não sabe, lá para chegar à fazenda não tinha estrada. Eles criaram estrada na base da enxada, da picareta. A gente olha um negócio desse, a gente fica até com vergonha. É verdade ou não é, irmãos? Como o povo era de raça. A minha geração já é mais dodói. Essa geração que está aí, é muito mimimi, é muita depressão, é muita, eu vou abandonar. Sabe como é que é? Irmãos, Deus, Ele acrescenta para que o vaso seja mais resistente, para que ele não trinque, não quebre com facilidade. É a fase do molde, que é Deus pegando e moldando do jeito que Ele quer, porque o barro está do jeito que Ele quer, e aí Deus modela e molda um vaso de honra. Mas saiba que Deus tem todo esse processo de tratar conosco. Pode ser que assim o assado, mas de fato é um processo. Você não está do jeito que deveria estar. Você precisa estar nas mãos dEle para ser lapidado, moldado por Ele. É interessante, irmãos, que alguns passam até arame no meio da lama para tirar as pedrinhas. Sabe que tem pedrinhas no meio do barro e o vaso vai se quebrar se tiver pedrinhas. Deus é especialista em tirar pedrinhas. Há pedrinhas na vida da gente que precisam ser tiradas fora. E Deus faz isso. Às vezes o vaso não gosta de perder as pedrinhas, mas se quiser ser vaso de honra, precisa tirar as pedrinhas. Olha para o teu irmão e diz assim, as pedrinhas têm que cair fora, irmão. A verdade é, irmãos, que Deus, Ele modela. Agora é interessante, não se esqueça disso. Ele não jogou o barro fora. O vaso quebrou, mas Ele pegou e refez o mesmo vaso. Com o mesmo barro Ele fez o vaso, refez. Significa que Deus não desiste, amém ou não? Deus não desiste. Nós desistimos, mas Deus não. Nós pensamos em abandonar, mas Deus não.
Nós temos cesta de lixo, jogamos fora, mas Deus não tem cesta de lixo. Deus não desiste. Teve um menino que veio aqui da Casa de Recuperação, lá da Cristolândia, esteve em casa. Ele falou para mim: pastor, eu passei por 24 casas de recuperação. Cadê o André? Na quarta eu já tinha desistido do camarada. E eu acho que quarta até muito também, né? Já tinha, chega, não dá. Opa, vai para outro canto. 24 casas de recuperação. Hoje é obreiro na Cristolândia. Homem de Deus ali. Que bênção, irmãos, porque Deus não desiste. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não desistiu de você, meu irmão. Deus não desiste. Deus não tem cesto de lixo. Deus não joga fora. Nós jogamos. E por fim, irmãos, o propósito. O propósito é transformar o barro em vasos de honra. Olha que coisa linda. Em vasos de honra. E o vaso, ele tem pelo menos algumas utilidades. Primeiro, ele é útil e belo. Nós usamos hoje o vaso mais para beleza e enfeite. Mas se você pegar a história, você vai ver como os vasos foram úteis. Foi através de saber lidar com o barro secando e às vezes queimando e fazendo um vaso que surgiu a possibilidade de se estabelecer em uma região. Porque eles tinham que estar próximo do rio, próximo da caça. E daqui a pouco eles começaram a ter espaço para colocar o vaso, para colocar água, para colocar mantimento. E aí pôde-se viver mais como sedentário, menos nômade. Então a utilidade histórica do vaso é interessante, irmãos. Agora, o vaso não é só útil, ele é belo. Ele é útil e belo. Na nossa cultura, nós não temos isso. Nem sempre o que é útil está visível, a gente esconde, verdade ou não é, irmãos? Tem uma série de coisas que são úteis, mas a gente esconde lá no cantinho, para que ninguém veja, né? Verdade ou não é? Que lindo! Pois é, para que serve? É lindo! Só que esse vaso, ele é útil e belo, amém ou não? Deus quer fazer de você, meu querido, o barro, fazer de você o vaso útil e belo para a honra e glória dele. Porque é só ele que pode fazer isso. Se você não estiver nas mãos dele, você simplesmente é um barro. Que utilidade tem? É barro. Muita sujeira. Vai derrapar muitos carros, né? Vai trazer muita dificuldade, mas nas mãos do Senhor é um vaso útil e belo para a honra e glória dele, porque ele é o único que pode fazer isso. Que nós, pecadores, falhos, com tamanhas limitações em todos os aspectos, irmãos, nós não sabemos a dimensão da nossa ruindade. Nós não avaliamos como nós somos ruins. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pelo que somos. Foi o que eu sou que o matou. Ele morreu pelo meu pecado, não o pecado que eu faço, mas o pecado que eu sou. Porque o que somos é pior do que aquilo que nós fazemos. Você quer ver? Só fazer um teste. Você já pensou que tudo aquilo que você pensou em fazer desse certo, você fizesse? Onde você estaria hoje? Você já pensou quanta vergonha? Graças a Deus você não fez, mas você pensou. Né? Eu acho que alguns aqui falam, livramento, né? Verdade ou não é? Olha, você tinha entrado no enrosco, né? Nossa, e quanta gente teria entrado em cada enrosco, se cogitou, mas não aconteceu. Graças a Deus, você já pensou, mas você cogitou. Aquilo que somos é pior do que aquilo que fazemos. Então nós somos. Jesus morreu na cruz, ele absorveu o que eu sou. Agora só Deus pode fazer com que gente como eu e você sejamos vasos úteis e belos, que a Bíblia chama de vasos de honra. Vasos de honra, para a glória dele. Úteis e belos para levar água ao sedento. Tem tanta gente com sede, irmãos.
Agora você tem que ser esse vaso que leva água. Você tem que ser esse vaso. Você está entendendo? Bonito, útil, para levar água a esse que tem sede. As pessoas estão morrendo de sede aí. Ó. Sede de paz, sede de alegria, sede de significado, sede, estão aí. E você é o vaso para que aconteça isso. Útil e belo para levar água ao sedento. Útil e belo para alimentar os famintos. Tem gente com fome. Falei hoje pela manhã, uma fome existencial, irmãos, que só o Evangelho pode preencher. Só Jesus. Amém ou não? Só Jesus, irmão. Irmão, só Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque alguns se agarram à ideologia, acham que distribuição de renda mata a fome. Não. Não mata a fome existencial, não. Claro que a gente precisa melhorar a desigualdade na nossa sociedade, claro que precisa melhorar, mas não é isso que vai matar a fome, não. Essa fome existencial tem em Alphaville e em Alfavela. Essa fome existencial tem na Suíça e na favela. Essa fome existencial tem em todo o coração humano. As coisas materiais não podem matar essa fome. Os homens têm fome. E você é o canal de bênção para alimentar o faminto. Vaso útil e bonito para fazer isso. Vaso útil e bonito para fazer isso. Que nas mãos desse Deus que quer alimentar esses que estão com fome. O pão do céu não vai cair do céu, vai ser levado através de vasos, através de você, através de mim. Vasos que foram moldados para ser bênção. Vasos também que leve a cura aos doentes. Pessoas estão enfermas, não só enfermas fisicamente, mas enfermas de alma. Está aí gente doente, à torta e direita. E eu digo mais, a doença da alma é muito maior que as doenças físicas. Muito maior. E você é o canal de Deus para levar o óleo da cura. Você é o instrumento. Deus faz isso para usar você de uma maneira abençoadora. Agora, Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus meios para que isso aconteça. Nós cantamos aqui da maneira que Ele quer, não da maneira que você quer. Eu disse isso no Coisas 17. Nós cantamos algumas coisas que a gente não avalia o preço disso. É do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. E Deus, do jeito que Ele quer, pode não ser do jeito que você pensa e quer. Pode ser de uma maneira muito além daquilo que você pensa. Mas é de maneira tremenda. Deus nos surpreende. Eu li um artigo, comentei isso no Cuda 17, de um homem que ele era um missionário, ele escrevendo uma carta, resposta a alguém que perguntou como ele estava. Ele diz: estou muito bem. Ele diz que o testemunho dele era o desejo dele, era batizar 1000 pessoas na Índia. Ele era um missionário na Índia. O desejo dele era esse. E ele diz assim: mas Deus me deu algo maior e melhor. E aí você fica pensando: puxa vida, ministério aonde? Já pensou? Qual é o status disso? Não, Deus deu a ele uma lepra. Ele se tornou um leproso. Você precisa ler o escrito dele. Diz assim: olha, mas eu sinto a presença de Deus mais de qualquer outro momento da minha vida. E você perguntou como estou? Eu estou sem perna, eu não estou enxergando mais, mas o coração está vivo. E se eu pudesse cantar, eu cantaria de maneira tremenda, que Deus é um Deus tremendo, que me ama e me amou. Faça a sua vontade, amém ou não? Pode ser. Deus tem suas surpresas. A verdade é Ele e não você. É Ele que modela, é Ele que faz para que você seja um vaso útil. Como e onde Ele vai te usar, aí é Ele, meu querido. Não é você. A gente fica idealizando e tal, e não, é Ele. Agora, Ele tem o melhor para você.
Pode ser muito negativista esse negócio, puxa, deu uma lepra, pois é. Deus tem os seus meios, sua maneira de tratar com os seus, inclusive de abençoar os seus. E aquilo que parece ser maldição, aquele experimenta, vê que foi abençoadíssimo. Como aquele pastor, aquele irmão, homem de Deus, que ficou cego. E ele orou: Senhor, me ajude a administrar essa cegueira. Ele não viu a cegueira como punição, mas como presente de Deus. Traduziu a Bíblia para cegos. Foi um instrumento de Deus para as pessoas compreenderem a palavra de Deus. Traduziu a palavra de Deus para cegos. Ajude a administrar essa cegueira. Você já pensou? Isso significa, irmão, se você é barro, você não tem que reclamar, murmurar. Você tem que ser dócil nas mãos dele. Você tem que aprender a descansar nas mãos desse Deus que trata. E quer fazer de você um vaso para a honra e glória dele. Para que você seja, primeiro, glorifique em toda e qualquer situação. Segundo, seja o instrumento dele para levar água, para levar o pão, para levar a cura àqueles que estão doentes. Vaso de honra. Vaso de honra. A sua oração poderia ser essa oração no encerramento desse culto. Eu não coloquei na tela, mas eu acho que eu tenho por aqui. Está no capítulo 64 de Isaías. Isaías 64. Deixa eu ver aqui o versículo para a gente ler esse texto e orarmos. Isaías 64. O próprio Isaías, ele ora esse texto. Isaías 64. Isaías 64, deixa eu ver, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, todos nós obra das Tuas mãos. Amém ou não? Isso é uma oração. Isso é uma oração de alguém que sabe nas mãos de quem está se colocando. Ó Senhor, Tu és o nosso Pai. O Senhor é o nosso oleiro, nós somos o barro. Seja feita a Tua vontade, para a honra e glória dele. Amém, amados? Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar.